Conversa com esse técnico de segurança do trabalho, o Paulilo Lopes, que atendeu nossa reportagem. Batemos um papo nessa ideia, nessa perspectiva, não de direcionar a sua opinião para determinado caso. Se bem, né, Paulinho, que recentemente tivemos esses tristes episódios, mais recente, um pouco mais, um passado não tão distante, na verdade, em meio a uma atividade na construção civil no centro da cidade de Iguatu, operários também se envolveram em um acidente, um deles tiveram consequências irreversíveis, diante de um cenário também de acidente num ambiente de trabalho. E em meio a essa série de acidentes, Paulinho, esse técnico que entrevistamos, o Paulilo Lopes, ele ressalta essa necessidade de implementação de medidas de segurança, essas medidas regulares de prevenção de acidentes de trabalho, partem aí, obviamente, de uma identificação do ambiente de trabalho, dos riscos, do treinamento e, obviamente, a capacitação pessoal. E o que é que diz as normas, o regramento? Também foram os questionamentos que enviamos nessa entrevista com esse profissional. A informação, Paulinho, chega em som e imagens. O que acontece hoje, nós somos regidos por leis trabalhistas, né? A norma que fala sobre a questão dos equipamentos de segurança individual, que é a NR6, é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. E dentro dessas normas, hoje nós temos 37 normas em vigor. E todas elas atuam de forma conjunta ou em separado de acordo com a atividade. Né? O trabalho em altura, nós temos a NR35, que ela engloba qualquer tipo de atividade, desde que acima de 2 metros de altura você tem que ter equipamento de segurança. Tem os equipamentos chamados EPI, que é equipamento de proteção individual, e tem os EPCs, que é equipamento de proteção coletiva. Esses equipamentos, em conjunto, eles garantem a segurança e a integridade do trabalhador. Não quer dizer que ele não vá sofrer um acidente, mas que vai amenizar as causas daquele acidente. Então, quando você tem um trabalho que exige que você demanda um certo cuidado ou um risco de periculosidade, tem que ter a importância de ter o cuidado de usar o EPI. E esse EPI é por obrigatoriedade ser fornecido pela empresa. A NR6 fala que todo equipamento de segurança individual que for entregue ao colaborador, ele não pode ter ônus para o trabalhador, ele tem que ser entregue pela empresa e ele tem que estar em condições de uso. E toda vida que ele for extraviado ou terminar o tempo de vida útil dele, ele tem que ser trocado e substituído. É o que fala a norma. É bom ressaltar também que existe corresponsabilidade diante de todo esse cenário. Por mais que uma empresa que receba esse tipo de serviço, através de uma terceirizada, também tem a sua responsabilidade. Toda empresa que ela contrata um serviço terceirizado, ela se torna corresponsável em acidente do trabalho. Nós temos N casos aí em justiça de empresas elas serem obrigadas a ter o custo e o ônus daquele processo em razão de acidente de trabalho. Então, assim, quando você contrata uma empresa, o empresário, aquela empresa, tem que ter a atitude de cobrar os equipamentos de segurança daquelas pessoas que estão prestando serviço para ele. Porque, querendo ou não, ela é corresponsável. Então, um acidente dessa magnitude, a pessoa passa a responder, pode vir a responder judicialmente a respeito desse acidente, ou das sequelas daquele acidente. Seja ele a vida de um trabalhador ou danos materiais que possa por vir a acontecer. Quais são os tipos mais comuns de irregularidades ou desconformidades diante desses cenários de trabalho que se exerce também a necessidade de trabalhar em altura, enfim, a necessidade, obviamente, desses equipamentos também? O trabalho em altura, ele é um tipo de atividade muito perigosa. A norma NR35, ela diz que qualquer trabalho em altura, acima de 2 metros de altura, tem que se ter o equipamento de segurança, que é o EPI, tem que se ter o EPC, ou seja por escada, ou seja por andame, ou seja por elevador, tem que ter as medidas de segurança. E dentro dessas medidas de segurança tem corda, tem plataforma elevatória, tem um cinto de segurança, tem um talabarte de fixação de posição, então tem vários equipamentos. Tem um sistema que é usado por corda, que tem um trava-queda, que você liga o cinto de segurança a esse trava-queda, no caso de uma eventual queda, ele vai impedir de você cair. Então, assim, hoje, no mercado hoje, não existe hoje mais a justificativa de dizer, eu vou fazer esse serviço porque não tem um equipamento para fazer. Tem. Tem e não é caro. Realmente existe um custo, segurança do trabalho existe um custo, mas não justifica a vida de nenhum trabalhador. Então, todos esses equipamentos tem para vender no mercado. Existem treinamentos específicos, hoje nós temos várias empresas aqui no Iguatu que dão esses treinamentos. Então, tem que se qualificar. As leis obrigam a se qualificar. E quando há fiscalizações, a primeira coisa que é pedido, cadê os treinamentos desse trabalhador? Qual a função dele? A função dele, ele trabalha aqui, trabalha em altura, ele trabalha colocando telha.
Cadê o treinamento NR35? Cadê os equipamentos de segurança? Ele assinou a ficha que recebeu esse equipamento, está em uso, tem condições de uso, tem manutenção desse equipamento. Então, assim, é cobrado realmente. E também é cobrado das empresas essa avaliação de risco, dos riscos ambientais. Né? A NR1 diz que toda empresa ela é responsável por fazer as avaliações dos seus riscos ambientais. Seja ela própria fazendo mediante os próprios trabalhadores da área de segurança do trabalho, ou ela pode terceirizar esse serviço. Né? Hoje, a parte do SESMIT, que é a saúde e especialidade de saúde e medicina do trabalho, ela pode ser terceirizada. Então, assim, existe uma gama de profissionais de empresa hoje que consegue fornecer esse trabalho para você, fazendo essas avaliações de risco e dizendo como deve ser feito o trabalho e fornecendo os treinamentos. Como é para entender um pouco a cabeça dessas empresas e desses profissionais que não utilizam desses equipamentos? Sei que não há justificativa, uma vida não se tem valor, mas há um encarecimento desse tipo de serviço sendo ofertado de maneira especializada e dentro das conformidades, por isso que há um certo risco na contratação de certas empresas que não adotam esse tipo de política, para tentar entender o porquê da não adoção desse tipo de política e dessa aplicação de medidas de segurança. Eu associo isso à falta de fiscalizações efetivas. Né? Assim, hoje o nosso Ministério do Trabalho trabalha mais com denúncias do que as fiscalizações propriamente ditas. Então isso cria um certo comodismo. Né? Eles não andam aqui, é bem rapidinho, vamos fazer ali e acaba acontecendo um acidente. E o acidente só que é uma desculpa. Né? Uma pisada em falso, um erro de colocação de material, pode acontecer um acidente. Então, assim, basicamente é a questão da não fiscalização. O problema é que cria esse comodismo e quando há um acidente, aquele dinheiro que ele não gastou com treinamento e com EPI, com EPC, ele vai gastar 10 vezes mais ou ele dando assistência ao trabalhador se ele ficou vivo, ou indenizando as famílias no caso, infelizmente, de morte. Né? Então, assim, sai bem mais caro. Tanto socialmente, para a empresa, como para a família do trabalhador, você perder um ente querido, ou ele ficar inválido em cima de uma cama, dependendo de todos os tipos de recursos. Isso acaba voltando para os empresários. Por quê? Porque o trabalhador, quando se acidenta, ele vai para o SUS. E quando ele onera o SUS quer repor esse dinheiro, porque acaba gastando mais. Então ele acaba cobrando mais impostos, acaba tendo mais fiscalizações e acaba tendo mais exigências. Então, querendo ou não, é uma cadeia que vai arrebentar justamente no empresário que não quis gastar. Então, assim, o papel que nós temos que desempenhar dentro das empresas é criar uma cultura de segurança. A gente procurar os trabalhadores entenderem que eles têm que cobrar os treinamentos, eles têm que cobrar os equipamentos, e o empresário internalizar que um trabalhador que está bem, que trabalha bem, que não vai sofrer um acidente ou uma doença ocupacional relacionada àquele trabalho, porque se você trabalha pegando peso e você lesiona a coluna, você está com um trabalhador prejudicado e ele vai para o INSS. E quando o INSS, quando não tem mais condição de ficar, ele retorna. Então é um trabalhador que ele vai voltar já com a sua vida laboral prejudicada. Então, querendo ou não, ele vai acabar prejudicando a empresa. Então, assim, quando você tem uma equipe que ela está com saúde completa, não tem acidente, todo mundo motivado, isso retorna tranquilamente. Isso aí é provado em estatísticas e a gente consegue perceber isso no trato com os trabalhadores diariamente. Então, assim, a gente tem que criar uma cultura de segurança. O próprio trabalhador tem que entender o que é que rege o seu trabalho, quais as normas que dizem referente àquela sua atividade e cobrar. E dizer, eu tenho que ser treinado, eu tenho que ter o EPI. Os empresários, eu acredito que é uma pequena parcela que não queira fazer isso, mas boa parte deles fazem. Com esse advento do E-Social, houve uma cobrança maior hoje, porque as fiscalizações praticamente eletrônicas, então os riscos ambientais estão sendo enviados pela plataforma do E-Social. Então há uma mudança de cultura, mas também há necessidade que o trabalhador entenda que se ele não usar os equipamentos, se ele não internalizar que dali é para o bem dele, ele vai se machucar. Não adianta a empresa só entregar, ele tem que entender que ele tem que usar e não dificultar o uso, né? Porque isso é uma coisa compartilhada, não é só a empresa que tem que ser responsável, o trabalhador também tem que trazer essa responsabilidade para ele e cobrar o treinamento, usar os EPIs, for fornecido, usar. Então, ele tem que entender que aquilo dali é a vida dele. Né? Do que adianta ele estar em casa, deficiente, com problemas de saúde crônicos, e isso vai prejudicar a vida dele para sempre. E também prejudicar a empresa. Socialmente isso é horrível para todos, tanto para a sociedade em si, como também para a imagem da empresa como um todo. Né?